Boa noite a todos. Boa noite. Bom ano novo para todo mundo, né? Bom ciclo novo. Né? Terminamos um ciclo aí para iniciar um ciclo novo. E aí, como é que estão os propósitos para esse novo ciclo? Não é? Quer dizer, no final do ano, quando chegar o Natal, a gente presentear Jesus com o propósito que nós colocamos no início do ano. Porque esse presente nós temos que começar desde agora para chegar lá no final do ano, realmente ter o que presentear Jesus. E como é que estão esses propósitos? É começar a academia, começar uma dieta, vir mais ao centro, não é? Parar de usar o celular, usar menos o celular, mudar de trabalho, comprar um carro novo, mudar de vida. São esses propósitos? A maioria, né? A maioria coloca esses propósitos, é claro, para chegar no final do ano, não realizou nenhum deles, não é? Porque eles vão durar mais ou menos aí umas 3 semanas. Depois a gente volta na rotina e fica ali naquela vida e chega lá em dezembro, vem aquela angústia, né? Nossa, não fiz nada, não mudei nada. Então quais são os propósitos realmente que devemos colocar? Analisar aquela porção imperfeita que todos nós temos e começar a mudar. De repente um orgulho, de repente a procrastinação, de repente a intolerância, não é? O perdão. Esses são os propósitos saudáveis para colocar. Eu posso colocar os materiais também, mas se eu não mudar esses propósitos, não tem como eu seguir a minha vida. E eu vou resolver o orgulho em uma semana? Eu vou resolver a minha procrastinação em uma semana? Eu vou resolver o meu medo em uma semana? Não, durante um ano inteiro. Olhe lá, hein? Então, se cada ano que passa a gente colocar um propósito desse, de melhorar alguma porção imperfeita, imagina quanta evolução nós vamos ter. Nós perdemos tempo. Deixamos realmente a importância da mudança, da evolução de lado, para ficar preso àquilo que realmente é da Terra, aquilo que é material. E esse assunto de hoje, ele ajuda a gente a entender também alguns porquês. Por que muitas vezes eu não consigo seguir um propósito? Eu não consigo estabelecer uma mudança efetiva na minha vida. Não consigo melhorar essa porção imperfeita. Esse assunto vai ajudar a entender alguns porquês disso. Porque o medo, muitas vezes, ele influencia praticamente, vamos colocar assim, 90% das nossas atitudes e dos nossos conflitos. Então vamos colocar aqui, nos consultórios, né, de psicologia, psicanálise, psiquiatria, os casos ali são maiores de medo. Medo de alguma coisa, não é? Quando as pessoas buscam, talvez, um centro, qualquer outra religião, o que está ali por trás, muitas vezes, é o medo. Então vamos entender o porquê. O que esse sentimento, o que ele traz aí na nossa vida, que muitas vezes eles nos paralisam. Ele deixa com que ele faça com que eu não consiga mudar ou melhorar. Antes de iniciar, eu quero passar um vídeo para a gente poder entender um pouquinho. Ai, que horror. Quem assustou? Hã? Claro. Por quê? Esse susto, ele é um medo real. Ele é um medo que realmente está ligado ao nosso instinto de preservação. É ele que nos defende de muitas situações. Então esse susto, é essa adrenalina que o nosso cérebro injeta no nosso corpo para a gente poder lutar ou fugir, é o medo real. Esse medo, ele é necessário. Ele está aí para, de alguma forma, nos proteger e preservar.
Então, se eu conseguir entender o medo dessa forma, qualquer outro medo não é real. Qualquer outro medo que eu coloco, esse medo não existe. Ele está na minha cabeça. Então, vamos colocar aqui lá o homem da caverna, não é? Ele precisou desenvolver o medo para poder continuar aí existindo a espécie, não é? Então, o medo ele está ligado a essa estrutura realmente de preservação, de preservar a espécie, de preservar aquilo que nós amamos. Mas esse medo ligado somente a essa situação, essa sensação que o nosso cérebro traz. O que passa disso não é real, não é? E o que é fugir ou lutar? O fugir no medo é ficar ali paralisado, esperando ser atacado? Não, é fugir mesmo, é ação. Quando eu luto também, quando eu ataco, eu também estou me defendendo. E quando eu fujo também é uma ação. Nenhuma das duas eu vou ficar paralisado. Porque o medo que paralisa não é saudável. Esse medo vai trazer problemas. Se diante de uma situação ruim eu paralisar, alguma coisa ruim vai acontecer. Então, se eu conseguir agir naquela situação, ou lutar, ou fugir, eu estou realmente preservando a minha espécie. Então, esse medo, ele é real. Esse medo existe, não é? Então, o medo da morte ou da extinção. Nós temos medo de morrer. Então, a gente vai fazer várias coisas para que não aconteça algo ruim, não é? Para que realmente a minha espécie, a minha família não seja extinta, não é? Então, de alguma maneira, nós vamos usar isso também como necessário, né? O medo de perder os recursos vitais. Então, o dinheiro, perder o emprego e tudo mais. Então, a gente vai ter aquele medo, tá? O medo dos predadores ou agressores e tudo mais. Medo de altura, medo de acidente, medo da queda. Esse medo, a gente percebe ele muitas vezes, nós chamamos de pensamento intrusivo. Vocês já chegaram numa sacada de um prédio e olhou ali para baixo, vai se eu cair. Esse pensamento intrusivo é um alerta que o nosso cérebro joga para eu ficar atento que eu estou numa situação de perigo. Até aí, tudo bem. Mas o que acontece? Tem pessoas que já se vê lá embaixo esticado, não é? Já se vê no velório, já se vê até o resgate dos espíritos. Não é verdade? A pessoa já começa a viajar nesses pensamentos intrusivos. Então, geralmente, o ansioso, não é? O depressivo, ele vai pegar um pensamento intrusivo desse e já vai criar um cenário. Então, o medo de acidente, ele já vai criar um acidente, vai criar a possibilidade, vai imaginar N coisas que pode acontecer ali se ele pegar o carro para fazer uma viagem ou qualquer coisa assim. Medo de ser assaltado, né? Esses medos que nós temos. Então, muitas vezes, esse pensamento, essa atitude que vem ali de primeiro momento, o pensamento intrusivo, ele só é um alerta. Agora, se eu viajar nesse pensamento, aí já é o medo que eu estou criando. Eu já estou criando uma situação ali que muitas vezes nem vai acontecer, não é? Então, olha só quantas situações nós podemos criar aí diante de um pensamento, diante de um estímulo. E isso atrapalha. De repente eu estou ansioso, preocupado, frustrado, porque eu criei cenários ligados ao medo. Então, o que nós chamamos, né? A psicologia chama esse medo de medo psicológico. É o medo que eu crio, não é o medo real. Porque se eu estou criando cenários, é porque de alguma maneira eu já saí do medo ligado ao instinto de preservação e estou criando um medo que é ilusório, que está somente na minha cabeça. Então, quantas coisas deixamos de fazer porque temos medo? Quantas situações nós perdemos porque temos medo? Criamos medo. E muitas vezes escondemos atrás do medo. Não é? Porque vamos dizer assim, um exemplo. Por que o corno é sempre o último a saber? Por quê? Ele
Porque ele não quer descobrir a verdade. Porque se ele descobrir a verdade, o que ele tem que fazer? Tomar atitude. E ele não quer, ele tem medo do que vai acontecer. Ele tem medo de tomar atitude. Então ele inferniza a vida do outro para ver se o outro resolve para ele. Porque se ele for atrás, ele vai descobrir e aí o medo paralisa. Ele tem medo de tomar atitude. Então quantas vezes escondemos atrás do medo? Não agimos, não mudamos, não buscamos ajuda porque estamos atrás do medo. É muito mais fácil eu colocar a culpa no medo e não agir, não mudar, não fazer nada que seria importante para mim e para a minha evolução. Pode falar. O que você disse em relação a acidente, a preocupação, você forma aquilo na sua cabeça, você fala, já aconteceu um acidente, você está vendo? Então quer dizer que o que eu sinto Não é real. não é, eu não sinto medo, eu atribuo a uma preocupação. Então essa preocupação seria medo. Intuição. A intuição, ela não traz histórias, tá? Então, para a gente entender o que é ter uma intuição. Eu cheguei no ambiente e me senti mal. Isso é intuição. Se eu começar a criar histórias e tentar entender o porquê, aí já não é intuição. Tá? Não, mas aí então no caso é preocupação. A preocupação não é preocupação, é medo. O medo ele gera preocupação. Tá? E a preocupação é saudável? A própria palavra diz, pré-ocupação. Eu estou me ocupando antes de algo acontecer. Estou perdendo tempo. Estou deixando de viver algumas coisas porque eu estou me ocupando de um monte de pensamentos que eu nem sei se vão acontecer. Então as pessoas que de repente são bem-sucedidas, que elas conseguem vencer na vida, o medo delas é só ligado ao instinto de preservação. Elas vão parar para pensar, mas será? Não, vou fazer, vamos ver o que dá. Porque se ela ficar criando cenários, ela não faz, ela paralisa, ela para. Não é? Então é isso que nós podemos aprender. Então a preocupação não é saudável, ela gera ansiedade. O medo pode estimular a preocupação. Então, de repente, eu cheguei na sacada de um prédio, opa, se eu criar cenários é preocupação, porque eu estou me ocupando de um tempo que não é necessário. Poderia estar curtindo a paisagem, poderia estar ali naquele momento, interagindo com alguém. Eu estou lá, na cabeça, remoendo o sentimento. Deixei de viver o momento presente para viver uma ilusão que, de repente, nem vai acontecer. Tá certo? Então, é isso, né? Se eu ficar preso à preocupação, eu deixo de viver minha vida. E a própria psicologia coloca a preocupação, ela chama esqueci o termo agora, vou lembrar. Ela coloca como padrão mental inútil. Ela coloca a preocupação. Por que é um padrão mental? Porque se eu já estabeleci que alguma coisa vai acontecer, o meu cérebro vai começar a criar ali situações de adrenalina ou para eu fugir ou para eu atacar. Então ele já ativou adrenalina, já mexeu um monte de inas aqui dentro de mim para que eu consiga realmente enfrentar aquilo que eu criei. Então eu criei um padrão mental inútil, porque ele não vai servir de nada. Só que olha que interessante, eu criei um padrão, eu ativei a adrenalina, eu mexi no meu sistema emocional e essa energia não foi usada. E nada no cérebro fica parado ou é realmente descartado do nada. De repente eu estou com uma dor muscular, de repente estou com uma fibromialgia, estou com uma dor de cabeça, durmo mal. Por quê? Essa energia toda que eu criei através desse padrão mental inútil, ele está descarregando no meu sistema nervoso. Então ele vai descarregar, não é? É igual a menstruação. Então, quer dizer, a mulher se prepara ali para fecundar e não acontece. Aí o corpo elimina tudo aquilo que foi preparado, não é verdade? É a mesma coisa do cérebro. Se eu criar um padrão mental,
aquilo vai ter que sair da minha cabeça. Então isso que é importante. Se eu ficar criando histórias na minha cabeça, isso pode virar uma verdade e trazer sentimentos e atitudes do meu ego, porque eu preciso enfrentar aquilo. Então, de repente, estou com medo de fazer a palestra. Vou criar um monte de situações aqui na minha cabeça. Eu vou chegar aqui já tenso, vou chegar aqui ansioso, de repente eu vou começar a gaguejar, começar a atropelar as palavras. Por quê? Porque eu criei um cenário, eu criei um padrão mental inútil que não serve de nada. Tá certo? Então aí, esse medo psicológico, ele já começa a atrapalhar a nossa vida. Então nós temos medo de colocar um propósito, de falar um não, de colocar limites. Por quê? Porque eu tenho medo. E são medos ilusórios, não é? Então o medo de não ser amado, de ser abandonado. Quantas pessoas às vezes estão num relacionamento infeliz, qualquer relacionamento que for, mas a pessoa tem medo de ficar sozinha. E se eu ficar sozinho, se eu não encontrar ninguém, e se de repente o se cria um cenário de medo, a pessoa fica sofrendo e infeliz, porque ela tem medinho de ser amada, de ser rejeitada, de não ser amada, de não ser querida, de não ser fofa. Quantas pessoas acabam colocando ali uma submissão porque tem esse medo? Deixa de fazer escolhas, porque está preocupado em ser rejeitado, preocupado em ser abandonado. Gente, isso existe? Alguém vai me abandonar? Alguém vai me rejeitar? Ou são escolhas? Porque não é todo mundo que gosta de mim, eu também não gosto de todo mundo. E não quer dizer que aquela pessoa não está na minha vida porque ela me rejeitou, porque ela me abandonou, porque não tem afinidades. Ok? Cada um segue o seu caminho, não é verdade? Só que se eu ficar ali criando situações, eu desenvolvo esse medo. Aí eu não consigo me posicionar, não consigo falar o que eu sinto, não consigo resolver situações. Por quê? Eu tenho medo de ser abandonado, medo da solidão. E qual que é a maior solidão que existe? Vocês sabem? É quando eu me abandono para viver em função de alguém, de alguma coisa. Eu deixo as minhas vontades de lado para agradar as pessoas porque eu tenho medo. O que você quer hoje? O que você quiser eu faço. O que você quer comer hoje? O que você quiser eu como. E se eu escolher algo para comer, é o que a pessoa gosta, não é o que eu quero. Porque eu tenho medo de contrariar. Então eu deixo de ser eu em função dos medos que eu criei. O medo que está na minha cabeça, o medo psicológico. O medo de não ter o controle. Né? E que controle temos sobre a vida? Queremos ter controle. Não, eu vou fazer assim porque vai dar certo. Não, fulano faz assim porque ele não está legal. Eu fico controlando a minha vida e a vida das pessoas. Vem a preocupação, vem a ansiedade, vem a frustração porque eu não tenho controle. Aliás, eu já coloquei aqui também algumas palestras. Nós temos 33% de controle, de atitude. Essa é a minha parcela perante a vida. Os outros 33% depende do quê? Das pessoas e das situações. E os outros 33% depende de Deus, do universo. E eu estou aqui querendo controlar 100%. Não é? Quero controlar tudo. Quero dominar tudo. Já prever o que vai acontecer. Então já crio cenários, histórias, porque eu controlo 100%. Então eu controlo somente 33%. E se fazer a somatória vai sobrar 1% ainda, que eu não sei nem de quem que é. Pode ser de algum obsessor, pode ser de alguma coisa aí, não é? Então quer dizer, se eu ficar controlando 100%, eu vou sofrer. E vou criar medo. Medo do sofrimento, de sentir a dor. É inevitável, gente. A dor vai acontecer. Vou perder pessoas que eu amo, vou passar por dificuldades, vou passar por problemas financeiros, doenças. Isso é do ser humano. Isso não tem como evitar. Então eu tenho que saber entender isso e quando acontecer, assumir o controle. Porque se eu estou seguro e não estou alimentando medo, eu não preciso criar cenários. Então, eu não vou ficar com esse medo do sofrimento, da dor. Porque eu sei colocar realmente limites e atitudes. A minha atitude de ego, ela é mais madura.
Agora, se eu deixo o medo falar mais alto, criei um monte de cenários. Medo de perder as pessoas, perder aquilo que eu gosto, perder meu carro, alguém roubar. Então eu fico ali ansioso, eu fico ali apreensivo com aquela situação e onde eu deixo de viver muitas coisas. Tive um tio que ele, todo lugar que ia, ele ia de 10 minutos lá fora para ver se o carro dele estava lá. O que ele curtia? Ele estava vivendo o momento presente? Não, dá para colocar o carro lá fora. Então, isso é vida? A pessoa vive dessa forma? Não vive. Porque ela deixa de lado aquilo que é importante, que é o agora, as pessoas, o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo, por esse medo psicológico. E esses medos, se eu alimento esses medos, eu vou trazer muito sofrimento para mim. Porque entendam isso, se passar a mente daquele medo, voltado ao que é ligado ao instinto de preservação, acabou minha vida. Eu não vou conseguir fazer nada, porque o medo vai me paralisar. Eu não vou nem conseguir lutar e nem fugir. Eu não tenho atitude, eu não tenho ação. E quando eu não tenho ação, eu fico repetindo os padrões. Eu fico repetindo as mesmas coisas. Eu não consigo mudar, não consigo sair disso. E aí que pode acarretar alguns tipos de doença, como o transtorno de pânico? Claro, porque imagina, o que é o pânico? O pânico é o medo de ter a crise. Olha só que interessante. Então eu tenho ansiedade, tá? E a ansiedade, ela foi aumentando, porque o medo foi criando histórias na minha cabeça. Foi criando histórias, até eu ter uma crise. E o que é a crise? É quando eu entendo que eu não tenho controle. Estou numa situação e vi que não tenho o que eu fazer, eu tenho que encarar aquilo. Aí vem toda aquela descarga emocional que é o pânico. O pânico, se eu tenho a síndrome do pânico, a tendência é eu ter 2 crises de pânico. O resto é só eu que crio. Como assim? Como assim eu crio o pânico? Porque agora eu desenvolvi o medo de ter aquela crise. Porque a crise de pânico é uma sensação de morte. É muito pesado para quem passa, né? Então a pessoa acha que ela está infartando, ela acha que ela vai ter um AVC. Então o pânico, ele começa a trazer reações físicas. Até então era emocional. Então a pessoa dormia mal, ou ela estava sempre ansiosa, preocupada com as coisas, criando cenários, e até chegar o momento que ela teve a crise. E aí ela vai no hospital, não vai conseguir diagnosticar nada, porque aquilo é emocional, é uma crise. Só que aquilo é tão pesado que ela desenvolve medo da crise. Pronto. Quando ela sentir qualquer reação no corpo, ela já começa a criar ansiedade, ela já começa a desenvolver o medo, crise. A partir disso, ela vai ter a crise, temendo a crise principal que ela teve. Entenderam o quanto é importante essa questão realmente do medo, de entender essa situação? Aí a crise de pânico, ela não passa de 20 minutos. Para quem está vivendo, são 20 dias. Eu entendo. Mas ela não passa de 20 minutos. Está com alguma crise de ansiedade? Vai lá tomar um banho gelado, dá um choque no teu corpo, faz um polichinelo, né? Faz alguma coisa para movimentar, para você mudar a percepção do cérebro. Tem um exercício, né, que a gente chama do abraço da borboleta. É fazer isso aqui. Quando estiver ansioso, comece a fazer esse movimento. Comece a fazer assim. O que eu estou fazendo com esse movimento? Porque quando eu estou com medo, eu estou numa crise, eu estou ativando o meu cérebro direito, está ligado às emoções. Se eu ficar alimentando o hemisfério direito, eu só vou trazer emoção, eu vou trazer crise. Quando eu faço esse movimento, eu já confundi meu cérebro. Quando eu coloco e começo a bater, o que eu estou fazendo? Ativando o cérebro esquerdo. E nesse movimento, ativando o cérebro esquerdo, eu consigo equilibrar meus hemisférios. Acabou a crise. Ó, sim, virou borboleta. E bate assim. Aí vocês podem intensificar, pode bater devagar. Isso é uma técnica da psicologia MDR, se não me engano. Tá? Então isso ajuda a enfrentar ou passar pelas crises. Começou a pensar muita coisa,
borboleta, abraço da borboleta. Vai lá. Aprenderam? Ó, pega as duas mãos, encosta a mão, virou. Virou, pra dentro. Ó, as mãos pra fora, virou pra dentro e torceu. Mão pra fora, isso. Imagina na hora da ansiedade, né? Se ferrou, né? Por isso que ela ajuda, porque na ansiedade você está tendo que pensar. Quando eu começo a pensar no movimento, eu estou trazendo meu cérebro para o momento presente. Então eu já estou conseguindo sair do mundo mental. Tá? Então eu já estou fazendo um movimento aqui. E seria fácil eu bater de qualquer jeito e tal. Aí não funciona, por quê? Porque eu preciso trazer meu cérebro no momento presente. Tá? Então isso ajuda nas crises de ansiedade, nas crises de pânico, onde vocês vão conseguir de alguma maneira trazer aí para você um equilíbrio. Ou se não conseguir lembrar, vai lá, toma um banho gelado. Você consegue também tirar esse sentimento. Aí beleza, melhor ainda, vai no banho gelado lá e faz a borboleta, abraça a borboleta. Aí pior, É melhor você ter duas mãos. aí vem raiva, aí pronto. É melhor você ter duas mãos. É isso aí. Então, quer dizer, tem técnicas para a gente enfrentar. E por que tem técnicas? Porque está tudo na minha cabeça. Não é algo que realmente está acontecendo. É algo que eu estou criando. Então, por isso que quando eu consigo, de alguma maneira, sair dessas crises, eu consigo estar tranquilo e pensar no que está acontecendo. Então, quando a mente ativar o modo da Atena, que é só tragédia, é só coisa ruim, vem para a realidade. Para que ficar preso a essa questão ruim? E se está acontecendo? Não. Então pronto. Ah, pode acontecer? Pode, gente. Pode acontecer. Ah, mas quando eu estou muito feliz vai acontecer uma coisa ruim. Não tem nada a ver. A coisa ruim vai acontecer, não é porque você está bem. Fica tranquilo. A coisa ruim vai acontecer para todo mundo. Mas não é porque eu estou bem, não é uma coisa que liga a outra. Então nós temos que mudar esses pensamentos para ter mais leveza. E aí conseguir focar naquilo que estamos fazendo. Uma leitura, um evangelho, uma meditação, um trabalho. Curtindo ali as pessoas. Estar nos lugares, olhar nos olhos das pessoas para viver o momento presente. Não ficar sentado ali preocupado com tudo que está acontecendo. Com medo de não dar conta, de pagar a conta quando vier. Que às vezes eu estou ali bebendo alguma coisa, comendo alguma coisa, mas vai ficar caro isso aqui. Pronto, parei de viver. Curto agora. Ah, não, agora vai mudar, agora tem que fazer tal coisa, e não vai ter tempo para isso, o que eu vou fazer? Calma, confia. Ou você não tem fé? Ah, eu tenho fé. Ah, mas eu tenho medo. Tem fé? Não. Ou tem fé ou não tem fé, não tem meia fé. Eu acredito mais ou menos. Não, eu acredito ou não acredito, não tem meia fé. Então, se eu acredito, se eu confio, eu vou conseguir reduzir bastante a influência desse medo. Tá? Então, isso traz aí para nós, seres humanos, muitos conflitos, muitas doenças e deixa, logicamente, a nossa vida paralisada. Então, a felicidade vai embora, as conquistas não chegam, aquilo que eu sonho vai ficar muito distante, porque eu estou colocando empecilhos. Então nós temos potencial, gente. Todos nós temos. Então o que eu quero, eu posso conseguir sim, desde que eu faça o movimento. Não é? Porque Jesus, em algum milagre que ele fez alguma mágica? Vocês lembram lá do milagre, quando ele ressuscitou Lázaro, não é? Então ele chega para Marta, onde está Lázaro? Ah, está no sepulcro, já fazem 3 dias que ele morreu, então me leva até lá. Levaram ele até lá, ele chegou diante do sepulcro, o que ele fala? Retirem as pedras. Aí eles tiraram as pedras lá, aquela coisa toda. Aí lá de fora, o que ele fala? Lázaro, levanta-te e anda. Aí Lázaro vem todo mumificado ali, né? Aí o que ele fala? Agora retirem os nós. Aí tem ali um parente de lá, Jesus é folgado. Por que não fala? Abra de César.
sai as pedras da frente do sepulcro, né? Lázaro, levanta-te e anda, e já vem todo cheirosinho, tomado banho. Por que eu tenho que desatar a nó ainda? O que o milagre ensina? Que se eu conseguir tirar as pedras do caminho, pode ser o medo, pode ser a tristeza, frustrações, se eu tirar as pedras do caminho, eu consigo o milagre. Só que eu vou ter que desatar a nó ainda, gente. Não vai vir facinho, não. Não é? Encham as talhas com água, agora sirvam. Ou ele fez aparecer vinho no copo das pessoas? Olha o ensinamento dos milagres. Ele não fez nenhum milagre fazendo ali a pessoa ter o que ela quer. Isso. Se eu realmente tenho a minha atitude, se o medo não me controla e eu estou agindo, eu vou conquistar o que eu quero. Eu tenho o que eu quero. Basta realmente eu fazer a minha parte. E não achar que a vida me deve algo e a vida vai me dar algo. Ou que os meus pais me devem algo e eles vão ter que me dar alguma coisa. Ah, meus pais não me deram carinho, então eu vou cobrar carinho deles. Eles têm que me ajudar, eles têm que nada. Eles fizeram o que eles puderam. Então eu não tenho dívida, mas eu acho que tem. E aí eu fico criando situações, e aí é lógico, vou desenvolver medos. Porque de alguma forma isso também mexeu com a minha psique, e esse medo vai me paralisar. Então nós precisamos entender esse conceito dessa forma, para poder mudar muitas coisas. Então de repente eu posso colocar como propósito, olhar para o meu medo, ver a intensidade dele, como é que ele está influenciando na minha vida e nos meus pensamentos. Se eu conseguir olhar para isso, eu vou mudar muita coisa. E nós temos aqui 3 gigantes que eles controlam a nossa vida, tá? Que é o amor, o medo e a agressividade. O amor, ele se divide em 2, tá? Eu vou explicar essa questão do amor. E a agressividade também se divide em 2. E mediando o amor e a agressividade, o que nós temos? Medo. Ele está no meio, não é à toa não, é porque realmente ele está mediando. Ele vai determinar como vai ser minha forma de amor e como vai ser a minha agressividade. Tá? Então vamos supor que esse medo ele é psicológico. Eu tenho esse medo que eu criei diante de muitas coisas. Então esse medo psicológico ele vai afetar o meu amor. O que é meu amor? É a maneira com que eu me amo e amo o próximo. Está ligado realmente a esse amor ágape, esse amor cristão que nós aprendemos. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, como eu me amo? É a maneira que eu vou amar o outro. Se eu me amo mal, eu vou amar mal. Não tem jeito. Se eu me trato mal, eu vou tratar mal. Se eu não me respeito, eu vou respeitar e não vou ser respeitado. Então, suponhamos que esse medo, ele é psicológico, ele está ali muito influente e ele vai influenciar o meu amor, deixando o meu ego passivo. O que é o ego? É o meu eu, é a minha estrutura de personalidade. O ego está na minha psique mediando entre as atitudes, né, e situações externas e internas. Então o ego ele determina o que eu sou e ele defende a minha personalidade. Então se esse ego foi de alguma forma formado para ser passivo, ele vai ser passivo porque o medo é muito grande. Então geralmente é aquela criança que ela passou por situações de pais rígidos, passou por muitos traumas, muitos conflitos, então ela pode desenvolver um ego mais passivo. O que é um ego passivo? É aquela pessoa que fala amém para todo mundo, sabe aquela vaquinha de presépio? Sim papai, sim mamãe, sim grande marido, sim, sim para todo mundo. Não consegue se posicionar. É aquela pessoa passiva, não consegue falar o não consegue ter atitudes, ela não consegue expressar um sentimento. Porque o medo dela é tão grande que faz o ego dela ser passivo. Então, a partir de agora, ela vai enxergar a vida dessa forma, com esse ego passivo. Então, todo mundo está contra ela. Ela vai chegar num lugar, aquela pessoa no meu olho, será que eu fiz alguma coisa que está errada?
conceito tão físico de uma pessoa. E vai tentar chegar ali para ver o que aconteceu, né? Mas tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Por quê? Porque a pessoa é tão passiva que ela precisa do olhar da outra pessoa para ela não sentir medo, para ela sentir segura. Ela precisa ter o carinho, a atenção, o elogio para ela se sentir segura. Então ela precisa do externo para ser feliz. Ego passivo. Então qualquer coisa afeta essa pessoa. Tudo que você fala para ela vai ou se lamentar ou reclamar, ou ela pode, né, de alguma forma, usar uma certa manipulação, aquela coisa toda, mas ela vai estar sempre ali em sofrimento. Porque quando o medo ele ativa esse amor, esse ego passivo, a agressividade ela é autodestrutiva. A agressividade é a atitude que o ego tem, que a minha psique tem para a vida. Ou lutar ou fugir. Ok? Então essa agressividade, no termo da psicologia, é dessa forma. É aquele impulso que me direciona, que me faz fazer alguma coisa. Ok? Então esse sentimento que vem lá de dentro é ligado à agressividade. Então ela pode ser construtiva ou destrutiva. Mas vamos falar da agressividade destrutiva e, nesse caso, autodestrutiva. Por essa pessoa não expressar as emoções dela, ela vai se autodestruir. Ela vai começar a desenvolver doenças e problemas porque ela fica presa ao mundo mental. Ela fica ali criando situações ruins na cabeça dela porque ela não consegue ter atitude, ela não consegue já falar, você não me olhou por quê? Ou não entendi aquilo que você falou, o que você quer dizer com aquilo? Ela não consegue ter essa atitude, porque ela é passiva. Então ela vai ficar criando cenários, não é? Do medo. Ah, mas por que a pessoa está assim? Será que eu fiz alguma coisa errada? E vai sofrer, né? Ela vai comprar um presente para alguém, ela vai demorar 2 horas para comprar um presente. Ela vai presentear a pessoa. A pessoa pega o presente, ah, que legal. Nossa, será que ela gostou? Será que não gostou? Nossa, aí ela fica mal a festa inteira, preocupada se a pessoa gostou do presente. E aí o que ela vai fazer no final da festa? Ó, se você não gostar do presente, você pode trocar, viu? Mas se você não gostar da cor e tal, você pode ir lá trocar, pode. Olha só tanto que ela sofre. Porque ela fica ali remoendo situações, se autodestruindo, criando cenários. Então ela fala amém para tudo. Não consegue expressar emoção. Não consegue colocar os limites. Não consegue falar o que gosta por medo. O medo ali é muito forte dentro dessa pessoa. Então a pessoa dessa, ela é passiva. Aquela pessoa que ri para todo mundo, né? Mostra o dente para todo mundo, acha que todo mundo é dentista, está sempre mostrando o dente, tá rindo para tudo. Por quê? Porque ela tem que ser legal, ela tem que ser, né, ali bondosa, tem que ser fofa. Então as pessoas fazem o que quiser com ela e ela está ali aceitando, está rindo. Esse medo não anula a personalidade da pessoa. Anula a personalidade. Porque a personalidade dessa pessoa é passiva. E aí o ego dela começa a agir dessa forma. Ele entende que, de alguma maneira, para ele ser amado, ele precisa se calar. Ele precisa ser passivo. Ele precisa aceitar o que o outro faz. E ele não consegue se posicionar. E uma pessoa dessa está doente, não é? Gastrite. Problemas de garganta é muito comum. Não é verdade? Porque engole um monte de coisa, lógico, a garganta dói. Não consegue pôr pra fora. Ou vai tossir e nem doido. Por quê? Quer mandar alguém a merda, mas não consegue e fica tossindo. É muito comum, né? A gente tem raiva de alguém, a gente chega perto da pessoa e a gente começa a tossir. Engraçado, tá tão bem, não sei por que eu tô tossindo. Sim, você quer mandar a pessoa a merda, aí não tá conseguindo. Você vai tossir. Olha como que a nossa estrutura emocional, como que ela reage. Ou a gastrite, né? Tá ruim para digerir aquilo, eu não consigo digerir aquilo tá ruim. Vai ter gastrite, vai ficar aí sofrendo. Né? Ou problema no intestino, porque não consegue eliminar aquilo que é ruim. O intestino serve para isso, né? Eliminar aquilo que não presta, aquilo que não foi usado. Se eu não coloco a emoção para fora, vou ter problema no intestino. Intestino preso, muita diarreia. Eu não vou ter um intestino regulado. Por quê?
Porque o medo está falando mais alto, o meu ego é passivo e eu vou me autodestruir. Vou colocar eu sempre como errado. Eu preciso de alguma forma agradar todo mundo. Então essa pessoa ela acaba não tendo realmente personalidade, ela não consegue ter atitudes e ela se autodestrói. Ela vai desenvolver doenças graves sim na vida dela, porque ela não coloca para fora. Quando a boca cala, o corpo fala. Então se ela se calou, alguma coisa vai acontecer ali. Guardou mágoa, guardou culpa e não colocou para fora, vai adoecer. Então é isso que de alguma maneira nós precisamos olhar e observar isso. Será que esse medo está fazendo meu ego passivo? Porque eu posso ser passivo lá fora e em casa não, né? Em casa eu chego já, né, lá fora alguém pisou no meu pé, não, tá tudo bem, fulano. Lá em casa alguém pisou no meu pé, eu já chuto, já mando a merda, por quê? Porque em casa ali eu não tenho tanto medo. O medo já é reduzido, porque ali eu acredito que nada vai acontecer, então eu posso chegar, brigar, falar o que eu quero, falar o que eu tenho vontade, porque ali reduz o medo. Lá fora não, lá fora eu tenho medo de perder, eu tenho medo de ser rejeitado, eu tenho medo de sofrer, então aí eu me calo. Eu me calo no trabalho, eu descarrego em casa. Então isso é uma autodestruição, porque eu não consegui resolver lá e estou resolvendo em casa. Ou eu descarrego no trânsito. Alguém cortou minha frente, eu brigo, eu xingo, eu fico irritado. Por quê? Porque eu não consigo expressar emoção, então nesses fatos aí eu coloco para fora. Então, de alguma maneira, isso tem que sair. Só que vai sair de uma forma destrutiva. Eu não vou conseguir ter uma qualidade de vida, porque meu ego é passivo. Agora, quando o medo também ele é muito exagerado, eu posso envolver um ego narcisista ou um ego antissocial. Mas como assim? O narcisista tem medo? Tem, e muito. Muito medo. Por isso que ele ativa esse ego narcisista. Por isso que ele se torna antissocial, muitas vezes. Porque ele acredita em alguma coisa, ele tem medo de alguém realmente entender ou mostrar para ele que ele não é aquilo. Então vamos supor que ele acredita que ele é muito inteligente. Ele vai chegar no trabalho, eu que fiz, eu que faço, eu que aconteço e tal. Se alguém falar o contrário, não, para, você não sabe nada, para com isso. Não, eu só errei porque você fez aquilo, porque o capeta tentou. Todo mundo é culpado, menos ele. O narcisista nunca está errado. Porque ele está se defendendo do medo. Porque se ele parar para olhar que ele não é tudo aquilo, ele vai ficar mal. Então é muito mais fácil ele colocar essa atitude narcisista para ele se defender do medo que ele tem. E o antissocial, muitas vezes, é aquela pessoa que não sai de casa, aquela pessoa que não conversa direito, aquela pessoa que ela vai ser agressiva. Se você insistir com o antissocial para ele sair, ele vai brigar. Então, a agressividade, né, vamos colocar, do antissocial do narcisista, ela é destrutiva. Então, ele vai colocar isso para fora. Ele vai descarregar isso em alguém. Ele vai fazer alguém sofrer por aquilo que ele está sentindo. Então, se ele sentir um inseguro, ele vai brigar com a pessoa. Sabe os ciúmes? O ciúme está ligado a isso. Um ego antissocial ou narcisista, então a pessoa sentiu ciúmes e aí ela está insegura. O que ela vai fazer? Ela vai agredir. Tá vendo? Você fica olhando para todo mundo, você faz isso, você senta desse jeito, você faz aquilo outro. Por quê? Porque ele precisa colocar aquela insegurança dele para fora. E como ele vai colocar? Culpando alguém. Ele vai colocar de uma forma agressiva. Ele vai pisar realmente nas pessoas. Então, olha só. Se de alguma forma o meu medo ele está me controlando, eu já não vou ter um amor saudável, eu não vou ter um ego saudável. E a minha agressividade, ela vai ser totalmente patológica. Porque ora eu vou estar me destruindo, ou ora eu vou estar destruindo alguém. Então, a importância de olhar para esse sentimento. E muitas vezes, tanto o ego, né, passivo, quanto o ego narcisista se esconde atrás do medo. Então ele sabe, por exemplo, o narcisista, ele sabe que ele não dá conta. Então ele dá um monte de desculpa. Então tem que ser do jeito dele, da maneira dele. Por que tem que ser do jeito dele? Porque vai que o outro faz algo melhor que ele e ele não dá conta.
Vai que outra pessoa mostra que ele estava errado. Então ele não aceita. Então aí é onde, o que ele vai fazer? Ele vai sempre querer que seja do jeito dele. Então ele é uma pessoa muito controladora, é uma pessoa que está sempre ali mostrando o erro de todo mundo, para esconder os erros dele. Então, todo narcisista tem medo. Ele é inseguro também. Então ele extrema esse lado, ele esconde atrás do medo. Então muitas vezes o medo está na base de tudo. A mágoa, muitas vezes a mágoa é controlada pelo medo. Eu tenho medo de desabafar, eu tenho medo de perdoar, eu tenho medo de entender que eu estava errado. Então o medo faz eu alimentar a mágoa. E aí eu fico alimentando a mágoa traz vingança e eu vou querer vingar as pessoas. Tá certo? Então se eu esconder atrás do medo, deixar o medo me controlar, a minha vida está aniquilada. Eu vou deixar de viver, eu vou deixar de fazer muitas coisas. Então como é que está o medo em vocês? De todos esses exemplos que eu dei até agora, vocês conseguem observar alguma questão? Ah, era fulano que era para estar aqui ouvindo isso. Não é eu. Oh, se o fulano estivesse aqui, ia ser certinho para ele. Olha o medo falando mais alto aí. Olha o medo de querer encarar que esse problema é meu, não é do outro. Mas a gente quer que o outro esteja aqui, né? Se o fulano estivesse aqui, ó, ele ia saber de tudo certinho. Mas eu estou aqui e se isso está me incomodando é porque realmente eu tenho medo. E nós deixamos de fazer muitas coisas em função do medo. E olha como ele controla sem a gente saber disso. Porque nós temos, né, na questão da psicologia, nós estudamos as atitudes humanas. Então, as atitudes humanas, ela vai depender muito do que realmente está ligado nesse medo. Então, é o que a gente coloca. Nós temos lá o ponto A, o ponto B e o ponto C. O ponto A é o que aconteceu de verdade. É a realidade. Se for o medo ou qualquer outra atitude, é o que aconteceu. É o ponto A. O meu comportamento, que é o ponto C, vai depender do B. De como é o meu ego. Como eu enxergo a vida. Como eu percebo a vida. Então vamos supor que eu derrubo essa jarra de água. Se o meu ego for passivo, eu já vou querer logo correr lá, pegar um pano e limpar, e ficar preocupado, e ficar pedindo desculpa a todo mundo, que eu errei aqui e tal, eu vou sofrer. Se o meu ego é narcisista, nossa, também esse lugar de colocar essa jarra aí, olha aí o que aconteceu, derrubei. Não é? Então olha só o meu comportamento. Agora, se eu quero agradar todo mundo, né, ou se eu tenho aquele ego perfeccionista, eu vou ficar me culpando. Ai, por que eu fui virar assim, sem perceber, agora bati na jarra, tem que limpar, o chão está tudo sujo, nossa. Se o meu ego é saudável, tá, sujou, depois a gente limpa, vamos continuar aqui. Olha só a diferença do comportamento, dependendo de como é o ponto B. Então, por isso nós não podemos julgar as pessoas, porque eu não sei o que está dentro dela, que uma situação que acontecer aqui, o que vai ativar nesse ponto B para poder gerar um comportamento. Eu não sei. Então é isso que nos consultórios a gente faz ou conduz a pessoa a entender. Por que você reagiu assim? Por que essa pessoa te incomoda? Por que você está com esses pensamentos? Porque no consultório a pessoa conta o A e o C. Aí o B a gente tem que mostrar para ela. Porque a gente não enxerga o B. Então sempre vai ser ali o outro, ou dependendo como for o meu ego, né? Eu vou ficar me culpando e não vou entender que de repente eu preciso melhorar, amadurecer esse meu ego, trazer um ego mais saudável, para que quando acontecer alguma coisa, o meu comportamento seja saudável. Então, quantas situações? Ah, mas são dois irmãos e cada um reage de uma forma. Sim, o fato é o mesmo, o que está aqui no meio é diferente. O comportamento vai ser diferente. Tá certo? Então depende do que cada um ali percebeu da vida, que alimentou, como é o ego de cada um. Então a reação vai ser diferente. A reação, a ação vai ser diferente. Então, se eu entender o que está nesse meio, é onde eu consigo me conhecer.
Isso é o autoconhecimento. Eu estava bem até agora, por que eu estou irritado? O que aconteceu? Só porque aconteceu esse fato, estou irritado? Só porque alguém cortou a minha frente no canto? Por que eu estou assim? Por que essa pessoa me incomodou quando ela chegou? Se eu faço esses questionamentos, eu estou olhando para esse ponto B. Com certeza eu vou melhorar o meu comportamento. Então, se nesse ponto B eu tenho medo, como é que vai ser o meu comportamento? Ou passivo ou narcisista. E não vou conseguir resolver as situações, porque esse ponto B eu não consigo enxergar ele. Então é isso que nós, de alguma maneira, estamos aprendendo. Quando a gente vai buscar uma ajuda, um centro, uma terapia, um livro, é tentar entender esse ponto B, que é a minha personalidade, que seria a minha estrutura de ego. Quando eu me conheço, eu melhoro meu comportamento. Então é isso que é importante. Porque se alguém te incomoda, ou quando você julga alguém, aonde está o problema? O narcisista vai ficar no outro mesmo, né? O ego passivo ali, ele vai ficar meio em cima do muro, hora ele vai achar que ele é culpado, hora é o outro. Mas aonde está o problema? Em mim mesmo. Lembra lá do exemplo, né, da anatomia do nosso corpo, quando eu aponto o defeito de alguém, quantos apontam para mim? 3. Então, se eu estou apontando o defeito de alguém, onde está o problema? E são 3 situações mesmo que vai fazer com que eu julgue, critique ou alguém me incomode. Primeira situação, aquela pessoa é o que eu gostaria de ser, eu não consigo. Então, vamos supor que eu tenho muito medo, sou inseguro, estou lá com meus amigos, e como eu sou inseguro, quando eu tentar conversar ali com eles, e todo mundo me olhar, eu já vou ficar meio perdido, porque o meu comportamento, né, foi ativado ali pelo medo, eu vou ficar meio perdido. Aí chega um amigo que ele é extrovertido. Ele chega, já fala que tropeçou na esquina, machucou o dedo do pé, não sei o que e tal, conversa, levanta e vai embora. O que eu vou fazer? Pô, o cara é chato, hein? O que eu tenho a ver com o dedo do pé dele? Por que me incomodou? Eu estava doido para fazer igual ele. Falar o que eu sinto sem me preocupar com a reação do outro. Sem ficar ali achando que o outro vai me julgar, ou que de alguma forma eu tenho que poupar. Então eu vou agir aquilo que está no meu coração, vou ser eu, a minha essência. Então muitas vezes, se eu estou incomodado com alguém, é porque aquilo está em mim. É a mesma coisa, fala mal, né, do casamento dos outros. Olha para o seu casamento como é que está. Desvia o foco, né? Segunda situação, aquela pessoa, ela é idêntica a mim. Ela me incomoda. Olhar no espelho e ver os defeitos é ruim, né? Então vamos supor que eu sou arrogante e estou lá no meu ambiente de trabalho ou família que tem alguém que é arrogante. Vai me incomodar, né? É ruim eu ficar vendo as minhas atitudes ali na minha frente, e aí é onde eu vou fazer de tudo para aquela pessoa sair daquele ambiente, ou fazer de tudo para todo mundo ver que ela é arrogante, não eu. Então eu vou falar mal dela, vou criticar, vou julgar, vou apontar, vou tratar ela mal, porque é uma situação que está em mim. Aquilo está dentro de mim e eu não estou conseguindo resolver. Igual eu vejo no trabalho alguém que é preguiçoso, me incomoda. Eu estou doido para ser preguiçoso também, não consigo. Vai me incomodar. Terceira situação, aquela pessoa, ela estimula alguma coisa em mim, um trauma, um medo, alguma coisa em mim. Vamos supor que meu pai foi muito rígido. Toda figura de autoridade para mim eu vou ter atrito. Toda figura de autoridade eu vou querer brigar, vou querer enfrentar. Por quê? Porque inconscientemente eu estou vendo o meu pai ali. Eu estou transferindo para aquela pessoa o fato que eu tenho, o conflito, o trauma que eu tenho. Então olha só o que está nesse ponto B. Quantas coisas podem estar aí para gerar o meu comportamento. Então, seguindo, quando o medo ele é real ou ligado ao instinto, aí o meu amor vai ser diferente. Porque agora o medo não me controla, o medo não altera o meu comportamento. Ele está somente ligado ao instinto, ele é real. Então, logicamente, que o meu ego vai ser mais empático. Então eu vou saber me colocar no lugar do outro, eu vou saber compreender o outro, eu vou saber entender o outro, eu vou saber realmente, porque não é me colocar no lugar do outro
achando que eu sei o que ele está sentindo. Isso não é empatia, tá? Se colocar no lugar do outro é acolher a pessoa. Ó, estou aqui. O que está acontecendo? Ouve o que a pessoa tem para te falar. Isso é empático. Agora, se eu já quero entrar na frente, já atropelar tudo, não está sendo empatia. Pode ser o ego passivo ou pode ser o ego narcisista. Sabe aquela pessoa, né, que não precisa nem pedir o que ela está fazendo? Nossa, estou com a dor no pé. Ó, já marquei um médico para você tal dia, eu vou lá. Isso não é empatia, viu, gente? Nossa, vontade de comer um bolo. Ó, tá aqui um bolo de cenoura, cobertura e sem cobertura. Isso não é empatia. Isso é ego passivo. A pessoa está ali sempre à disposição. Empatia, tá? Você quer que eu faça alguma coisa? Você quer que eu passe na padaria e pegue um bolo para você? Você quer que eu faça alguma coisa? Aí sim é empatia. Eu estou me colocando ali à disposição. Então, se o meu ego é empático, automaticamente você é assim comigo. Então, eu não vou ficar me julgando. Eu vou entender que eu sou humano, que eu sou imperfeito, que eu erro. Não vou sentir culpa. Não vou ficar torturando a minha mente com situações que aconteceram, porque eu sou empático comigo e com os outros. Então, Jesus era empático. Ele falava o que tinha para falar, mas de uma forma com empatia, entendendo a realidade do outro. Entendendo que se ele falar de uma forma talvez mais pesada ou mais técnica, a pessoa não vai entender. Então ele sabia se colocar no lugar do outro. Não precisa se colocar no lugar do outro. Então eu vou conversar com alguém. Talvez aquela pessoa não vai entender o que eu estou dizendo. Então eu preciso me colocar no lugar dela. Falar numa linguagem que ela consiga entender. Isso é empatia. Eu estou respeitando a pessoa. Eu estou entendendo ali a dificuldade dela. Então, logicamente, a minha agressividade vai ser como? Construtiva. Vou fazer, vou comprar, não vou comprar, vou enfrentar, vai dar certo. Quer dizer, por quê? Porque eu tenho essa empatia. Eu vou agir de uma forma muito mais saudável, muito mais construtiva. Posso até fazer uma crítica construtiva. Porque o ego passivo, o ego narcisista só faz crítica, tá? Porque não consegue construir nada. O ego empático não. Ele pode até fazer a crítica e dizer, ó, e se você fizer assim? Ó, e se nós fizermos dessa forma? Ó, eu tenho notado que ultimamente você está fazendo isso. Ó, eu tenho notado que ultimamente está acontecendo uma coisa. Ó, eu não gostei dessa situação. Isso é agressividade construtiva. Eu estou me colocando ali no lugar da pessoa e mostrando o meu sentimento. Não é aquela situação do ego passivo, você fez isso, você faz aquilo, você me deixou triste. Não, ninguém me deixou triste. Eu fico. Se eu tenho esse ego empático, automaticamente a minha agressividade vai ser construtiva. Então, dá para mudar isso. Dá para ser mais construtivo nas relações, nas atitudes, nas situações e principalmente comigo. Então, vamos reduzir a influência desse medo. Se esse medo continuar controlando, todos os propósitos que vocês colocaram agora, no começo do ano, não vai realizar nenhum. Não adianta. Porque o medo vai te controlar. O medo vai criar uma situação ali que você mesmo vai começar a dar desculpas, que você mesmo vai deixar de lado, vai sentir aquela famosa preguiça, tem que fazer isso, depois eu faço, tá? Porque ali é o medo fazendo você paralisar, deixando de evoluir. Então, é importante entender o medo. É importante nos conhecer, entender esse ponto B. O que está ali no meio daquela situação entre o fato real que aconteceu e o comportamento? O que está me gerando isso tudo? Então, se conheça. Nós temos N recursos aí hoje, depois da pandemia. Quantos vídeos bacanas tem na internet? Quantas pessoas ajudando a entender? As religiões mostrando isso, quantas situações nós temos, livros, e a gente não busca nada disso. A gente não consegue parar para ler o Evangelho. A gente lê, reza o Pai Nosso, a gente não sabe o que ele está falando de verdade, de uma forma tão automática, que eu não consigo nem entender o que está acontecendo ali. Então vamos viver mais um momento presente, deixar a mente mais leve, não ficar tão preso a esses medos. Ok? Então agora vamos olhar para esse medo de uma forma diferente e olhar para vocês, não é para o outro.
Então, o que vocês conseguiram identificar hoje, coloque em prática. Porque é a repetição que vai fazer o meu cérebro mudar. Não adianta eu querer, pronto, já sei tudo. Isso é o medo, tá, gente? Quando eu falo que eu já sei tudo, já entendi tudo, eu já leio o Evangelho, já sei tudo que está escrito lá, é o medo. O medo, ele cria essas ilusões, fazendo eu deixar de lado aquilo que poderia me ajudar a mudar. Então é onde eu acho que eu sei tudo, que eu já estou pronto, que eu já descobri só porque eu vou lá no centro e eu recebo, eu consigo ajudar as pessoas e tudo mais, eu realmente estou bem. Não, não está não. Se você ficar batendo nessa tecla, é o medo. O medo está fazendo você não olhar para as suas imperfeições, não olhar para as suas dificuldades. Então todos nós somos imperfeitos. Estamos aqui nessa encarnação para isso, para mudar essas imperfeições. Então vamos olhar para esse medo e trazer de alguma forma atitudes mais saudáveis. Então, muito obrigado a todos, espero ter ajudado de alguma maneira, mas que vocês realmente consigam levar isso tudo aqui para a vida. E talvez lá no final do ano, vamos ver se vocês têm um presente legal para dar para Jesus, uma mudança que vocês conseguiram colocar realmente na vida de vocês. Então, até a próxima, muito obrigado, até mais, gente. É isso aí. Obrigado. Boa noite, irmãos. Que a paz do Criador os envolva seu amor e os faça sentir amados e seguros. A vida do Espírito é eterna. Será que o sofrimento também é, meus filhos? Sempre há uma oportunidade para se aprender, seja vivo ou morto, ou melhor dizendo, meus filhos, encarnados ou desencarnados. A vida flui e não está parado, mesmo com a morte do corpo físico. Então não se desespere, sempre há esperança. Aprenda a olhar para o próprio umbigo, não é egoísmo. Aprenda a lavar também, a limpar e se cuidar. Existem coisas que nos fazem ficar ansiosos e com medo. O medo nos impede de seguir adiante e construir, aprender coisas boas e ter novas experiências. Muitas pessoas acreditam que é melhor remediar as situações e vivem em excesso no futuro, por medo de não ter o controle da própria vida e das situações que a cercam. Mas será que eles não estão querendo controlar a vida alheia? O medo, dizem por aí, que nos impede de fazer algo ruim, algo que dará errado. Talvez isso seja o tal do senso comum, algo que se tornou popular em nossos pensamentos, meus filhos. O medo nos adoece, nos leva a endoidar. Ele nos impede de viver. É claro, peço a vocês terem bom senso, responsabilidade e pensar antes de agir e sair por aí falando baboseiras. Mas não deixe que o medo os paralise e os façam acreditar que a vida é só isso: acordar, se alimentar, dormir e trabalhar. Meus filhos, a vida não é só isso não, viu? Não tenham medo de começar de novo, de ter novas ideias, de tentar uma carreira nova, de ser feliz e de se amar primeiro para entender a amar o próximo. Não tenha medo, não fique inventando ideias bobas nas vossas cabeças. O medo pode paralisar, virar gatilhos, traumas passados, jogar a culpa em um pai ou uma mãe. Aí vem a crise de pânico, te leva a se fechar em casa por um simples medo de um acidente, e assim talvez torne até depressão. Meus irmãos, não tenham medo, não sejam tão paranoicos e reclamões. A morte vai te achar onde quer que você esteja, como se diz o povo antigo. Então viva com responsabilidade, harmonia e esperança. O dia amanhece com ele uma nova chance. Se estiver difícil superar tamanhos medos, procure a ajuda de um amigo, saiba conversar com alguém. E também tem os doutores. Viva, viva intensamente. Um grande abraço fraterno
pelo espírito do vovô Antônio. Vovô Antônio. Antônio.